tudo de bom, felicidade. 11h54, é hora de a gente colocar um ponto final no A Voz do Povo desta quinta-feira, para que seja estabelecido o colóquio com o Caio Bortolã, que já está chegando para cá, assim, com um olhar vago, perdido, no horizonte, indefinido. Não está muito bem o Caio Bortolã, pelo que eu estou pressentindo. Você quer me sacanear, viu? pela derrota do Corinthians, é isso? Não, pela derrota não. Pela segunda derrota do Corinthians? Pelas derrotas do Corinthians. Eu acho que acabou a mágica, Caio Bortolã. Eu também acho. Acabou a mágica. Eu também acho. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Quero dizer, antes de tudo, que eu tô como aquele jogador de futebol na base do sacrifício. Eu fui socorrido hoje de manhã pelo Dr. César Cortez, na clínica Clifol, lá na rua Senador Vergueiro. Tô com uma dor terrível nas costas e vim aqui em respeito a você, em respeito ao público, para que vocês possam pegar no meu pé. E recomendo às pessoas que sentirem a mesma dor que eu estou sentindo, Ivan. Ontem, por exemplo, eu não conseguia virar de lado na cama. É uma dor bem na base da coluna, que eu espero não seja... Muita gente espera que sim, né? Mas eu espero não seja uma hérnia de disco, mas que não me possibilitou virar de um lado para outro na cama essa noite. Então, logo pela manhã, eu me socorri do Dr. Cortez na clínica Clifol. Fazia muito tempo que eu não ia à clínica dele, fiquei impressionado com o tamanho, a estrutura. São 5 médicos profissionais da ortopedia e da fisioterapia. Se você tiver algum problema de dor no corpo, seja onde for, procure o Dr. César Cortez ou alguém da clínica. Ele tem o Dr. Alci também na clínica, tem o Dr. Matheus, que é filho do Dr. Cortez e tem atendido muita gente. Enfim, um corpo clínico muito competente, uma clínica super estruturada para atender e resolver os problemas ortopédicos. Então, Ivan, quando a pessoa está com dor, Ivan, e você que nos ouve e vê dor física, você até esquece da vergonha que seu time fez você passar, né? O Corinthians perdeu para Santo André e São Bento, conseguiu não fazer um gol no São Bento jogando dentro de casa. Você disse que a mágica passou, eu também acho que sim. Você se lembra que ano passado eu falava, né, da qualidade técnica baixíssima desse time, do Rodriguinho, do Romero, e os bons jogadores do time foram vendidos, né? Alguns até em circunstâncias duvidosas, o Jô, o Arana e o Pablo, e o Carille, a impressão que dá é que ele teve mesmo foi sorte de principiante, né? Ganhando o Paulista e o Brasileiro. Não, calma. E esse ano... Não se desespere. Não há desespero nenhum. Não há desespero nenhum. Foram apenas 2 jogos no Campeonato Paulista. Vai ser do time da tia. A tia colocou muito dinheiro e uma hora tem que ganhar alguma coisa, não é? Então, esse ano vai ser do time da tia. Deve ganhar com sobras todos os campeonatos que disputar. Esse ano não vai dar... O Corinthians não vai dar nem para o começo, nem o Santos. Se bem que o Gabigol voltou a marcar, né? Acho que é a água de Santos que faz bem para ele. A água salgada, a água do mar que faz bem para ele, né? E não vai dar, né? Não vai dar. O São Paulo também não vai dar nem para o cheiro. Esse ano o time da tia vai ganhar tudo. Pode ser. Mas não é bem assim não, viu, Caio? O próprio Palmeiras, que tem um elenco maravilhoso para os padrões brasileiros, né? Tem lá gente de sobra para o técnico brincar, de escalar time, né? O próprio Palmeiras não vem apresentando um bom futebol. Mas está 100% no Campeonato Paulista? Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Não quer dizer muita coisa. Vamos esperar o Campeonato Brasileiro começar para ver se realmente o Palmeiras vai encorpar. Tem elenco, elenco tem. Se forma um time e se esse time encorpa, né? Vamos ver se isso acontece. Porque, olha, futebol brasileiro está nivelado por baixo. Eu tenho assistido jogos do futebol. De vez em quando eu me pego assistindo um jogo do Campeonato Mineiro. Nossa, o Atlético Mineiro está aquela draga que você está vendo, né? Mandaram o técnico embora agora. O Cruzeiro
está um pouquinho melhor, tem ali alguns bons jogadores, mas nada assim que você diga que possa ter alguma superioridade. No Rio Grande do Sul, o Grêmio está aí, ó. O Grêmio entrou com reservas no Campeonato Gaúcho, está apanhando todas. Ontem não conseguiu ganhar de um time da Argentina com que tinha um jogador a menos. Mas na disputa Argentina, da Recopa, né? na Argentina, mas não conseguiu ganhar com um jogador a menos. O Internacional de Porto Alegre é aquela baba do boi, né? Enfim, quem que está jogando um bolão no Brasil hoje? Ninguém. Né? Por isso que eu estou falando. Não se desespere, Caio Bortolã. Foram apenas 2 derrotas no Campeonato Paulista. Ainda é cedo para ficar desesperado. Não coloque palavras na minha boca. Eu não estou desesperado. Meu time atual campeão brasileiro é o maior, é o maior dos campeões brasileiros. Ninguém tem tantos títulos brasileiros quanto o Corinthians. Meu time é o maior ganhador do Paulistinha. Meu time é o atual campeão paulista. Mas meu time esse ano provavelmente não ganha nada. É simples, Ivan. É simples quando você encara as coisas de frente. Quem é o melhor? Melhor é o time da Financeira, melhor é o time da Tia. O time da Tia, eu acho que no futebol nacional é praticamente imbatível. Talvez depois do time da Tia venha o Grêmio, depois do Grêmio, talvez o Flamengo, com muito dinheiro, mas um time que não se encaixa, né? Depois talvez o Cruzeiro. Mas há uma superioridade técnica indiscutível no time da Tia e tenho a impressão que esse ano será verde e branco e não preto e branco, como foi o ano passado. Não há justificativa plausível para time grande perder para time pequeno, Ivan. Não há nenhuma explicação para a derrota do Corinthians para o Santo André, como não há nenhuma explicação para a derrota do Corinthians para o São Bento em casa. Não há. Como para a derrota do Corinthians para a Ponte Preta em casa. Começo de temporada, o outro time estava treinando desde dezembro do ano passado, novembro do ano passado. Não é explicação, porque o salário de um jogador do time grande paga toda a folha de pagamento do time pequeno. Então, não há explicação, não há justificativa e não deve ser aceita uma derrota de um time grande para um time pequeno, qualquer que seja. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos não podem perder para times pequenos. Não podem perder. Porque se só um jogador paga a folha toda do outro time, é obrigação do time grande ganhar do time pequeno. É obrigação. Então, o que o Corinthians fez ontem foi um papel muito, muito, muito feio. O Pedro, nosso ouvinte Pedro, lá de Americana. Obrigado, Pedro. Está me corrigindo aqui, eu falei 2 derrotas. São apenas 2 derrotas. O Pedro está me corrigindo. Não são 2 derrotas, são 3. Ponte Preta, Santo André e São Bento. Sim, são 2 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas, 3 no campeonato, Ponte Preta, Santo André e São Bento. Obrigado ao Pedro de Americana que me corrigiu aqui. E vou dizer o que eu sempre digo aqui, Paulistinha não vale nada. Né? Ano passado o Corinthians ganhou o Paulistinha, não vale nada. Paulistinha não vale nada. Né? O que vale é Mundial. Né? Mundial seu time tem? O meu time tem 2. É do passado, mas tem. O meu também tem. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Paulistinha, me desculpem, não vale absolutamente nada. Paulistinha é o campeonato, não justifica a pobreza técnica do Corinthians, né? Mas é um campeonato que não vale nada. Vale para o time pequeno, né? Se o São Bento de Sorocaba ganhar uma Paulistinha, tem uma relevância. Valia quando a Inter ganhou. Quando a Inter ganhou o Paulista, né, tem um discurso de palmeirense que diz que o futebol não começou nos anos 90. É evidente que não começou nos anos 90. Mas até os anos 90, nenhum time grande de São Paulo dava preferência ao Campeonato Brasileiro. Os times grandes de São Paulo davam preferência ao Campeonato Paulista. Tanto é que o Campeonato Brasileiro demorava 3 meses, os mesmos 3 meses que hoje demora o Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista demorava o resto do ano. Então, quando a Inter foi campeã paulista, tinha turno-retorno e tinha play-off final. A Inter jogou, foi campeã de um turno, foi campeã do outro, ficou invicta 16 jogos, foi para a semifinal, foi para a final e o campeonato foi decidido em 4 jogos. Naquela época, os regionais tinham muito mais importância. Até os anos 90, os regionais tinham muito mais importância. Não só o de São Paulo. Não só o de São Paulo, o do Rio de Janeiro, você se lembra disso. Com a Taça Rio, com a Taça Guanabara. Né? Houve momentos em que times grandes como o São Paulo, por exemplo, abriram mão do Campeonato Brasileiro para só jogar o Paulista. Né? Então o foco
até os anos 90 era ganhar o Paulista. Historicamente, é só procurar na história. Depois dos anos 90 e depois do São Paulo bicampeão da Libertadores, é que a Libertadores chamou a atenção. É um outro aspecto que tem que ser relevado porque é histórico, né? Depois que o São Paulo ganhou a Libertadores, é que os brasileiros começaram a olhar para a Libertadores como objeto de desejo, coisa que não era antes, né? E para o Mundial também. Então, eu nem sei porque eu estou falando isso, porque o Paulistinha não vale absolutamente nada. Mas tudo indica que o time da tia vai ganhar com sobras esse Paulista, sem a menor dificuldade. O nosso amigo ouvinte, o Benedito, diz que ele ontem assistiu Real Madrid e PSG e que ele não consegue assistir os jogos brasileiros, que são, na opinião dele, são muito ruins. Tem razão. Eu assisti um pedacinho só do primeiro tempo do PSG com o Real Madrid, não assisti o jogo todo, não posso falar do que foi o jogo, se foi bom, se foi ruim, que eu assisti só um pedaço, não valeu a pena, não posso dar qualquer opinião. Agora, eu não gosto mesmo de assistir os jogos do futebol estrangeiro. Não assisti PSG e Real Madrid, eu não gosto de assistir os jogos do campeonato inglês, eu não gosto de assistir os jogos do campeonato alemão, eu não gosto de assistir aquela Copa lá, a Copa Europeia, porque eu não tenho empatia com aqueles jogos. Eu assisto jogos do futebol brasileiro porque eu vejo um jogo do Corinthians, eu vejo um jogo do Inter de Porto Alegre, eu vejo um jogo do Cruzeiro de Belo Horizonte. São rivais do meu time. Então, eu sinto... O Real Madrid já foi rival do seu time. Aliás, seu time já foi campeão do mundo em cima do Real Madrid. Mas foram poucos jogos que Santos e Real Madrid fizeram. Santos e Real Madrid não se enfrentaram muitas vezes, não. Não chegou a criar uma rivalidade. Eu digo assim, no futebol brasileiro, eu acho que a rivalidade é que nos entusiasma assistir, ainda me entusiasma assistir os jogos do futebol brasileiro. Eu concordo com o Benedito. Concordo com o Benedito. Benedito tem toda a razão. Depois que você vê PSG e Real Madrid, o PSG com todo esse doping financeiro que recebeu, contratando Mbappé, contratando Neymar contra o Real Madrid, e vai ver Corinthians e São Bento, é uma discrepância, mais ou menos como ver um jogo de profissionais e um jogo de amadores. O Paulo Padilha está dizendo assim que você não está chorando, não é de dor de coluna, não. É de cotovelo mesmo, Paulo Padilha. Não, Paulo, eu não tenho nenhuma dor de cotovelo. Meu time perdeu. Eu vi, inclusive, que você publicou na minha página do Facebook. E eu excluí a sua publicação, porque quando seu time perde, e ultimamente vem perdendo bastante, eu não publico na sua página. Então, o problema não é perder, não. Principalmente para torcedor de time como o Corinthians, que está acostumado a ganhar. Jogar aquele futebolzinho é um problema, porque quando você vê o Corinthians perdendo do São Bento, naturalmente que você imagina que o próximo jogo, que é contra o Palmeiras, se perdeu para o São Bento, vai ser goleado pelo Palmeiras, né? A lógica é essa. O Joel da Zaca... Agora eu realmente estou com uma dor muito forte na coluna e estou tratando. O Joel da Zaca está dizendo que o ano passado o Paulista valia, né, Caio Bortolã? Não valia, Joel. Não valia. É isso mesmo, Joel da Zaca. Não valia. O ano passado o Paulista foi bom, importante, agora não tem mais valor. Não valia. É só, as pessoas precisam puxar pela memória, né? O que eu sempre disse do Rodriguinho aqui? Eu que vi o Rodriguinho no campo jogando. O que eu sempre disse do Romero, né? E do próprio time do Corinthians. É de uma pobreza técnica impressionante. É um time que consegue ser encurralado pelo São Bento, né? Então, o Paulista não vale hoje como não valia o ano passado, quando o Corinthians ganhou. É um torneio bem menos importante. Muito bem, tirando o futebol, Caio Bortolã, e tirando a coluna, evidentemente, essa dor na coluna, que deve ser uma coisa... Eu só reproduzir aqui a mensagem do São Paulino Adriano Pimentel. Vejo o Palmeiras bem, mas não acho tudo isso. Talvez faça os campeonatos nacionais bem, mas vejo outros times que também podem fazer a diferença. Nós temos de aguardar, né? O Adriano, obrigado pela sua participação. Eu não sei quem que mandou essa mensagem aqui. Ele tem ele usa no perfil dele o distintivo da Esquadrilha da Fumaça. Eu não tenho o nome aqui, mas ele diz assim: o timinho vai cair de novo. Evidentemente que referindo-se ao Corinthians, né? É óbvio, só pode ser. É o desejo, né? Do torcedor. Deve ser palmeirense, né?
Eu pedi para que o Japão viesse ao estúdio, Ivan, porque eu tenho duas observações para fazer nesse colóquio. O primeiro com relação à chuva, né? Acho que nada justifica o que acontece em Limeira quando chove. Porque não é de hoje. Faz muitos anos que choveu em Limeira F pontinhos. Ah, mas choveu o equivalente a todo mês em algumas horas. Tá bem, mas isso acontece. Acontece e não acontece poucas vezes não, acontece com uma certa frequência. Choveu em Limeira F pontinhos. E nós repetimos essa mesma frase desde governos muito anteriores ao governo do Botion. Choveu em Limeira, alaga. Choveu em Limeira, alaga Ponte Preta, Ivan. Mano, desde 1876. Então o que nós temos de fazer? Destacar um repórter para ele ficar ali na Ponte Preta quando chove? Porque vai dar merda? Se destacar repórter, ele vai cobrir quantas enchentes da Ponte Preta? Porque ali não precisa chover muito para alagar, não, né? Não precisa. Então, até quando nós vamos noticiar que em Limeira choveu, alagou a Ponte Preta? Ah, mas o volume de chuva foi exorbitante. O prefeito é engenheiro. Você lembra que o prefeito anterior era delegado? E as pessoas diziam, mas o delegado Paulo Radiche é um prefeito muito ruim. O delegado Paulo Radiche só serve para ser delegado, não serve para ser prefeito. Mas o delegado Paulo Radiche não nasceu em Limeira, vamos mandar ele de volta para a cidade dele. O atual é engenheiro, Ivan. O engenheiro Mário Botion e a sua equipe de engenheiros da Secretaria de Serviços Públicos não encontrará uma saída para a Ponte Preta? É uma pergunta que eu deixo no ar. O prefeito, que é engenheiro, e os engenheiros da Secretaria de Serviços Públicos de Obras não encontrarão uma saída para a Ponte Preta? Não encontrarão uma saída para a rotatória da Laranjeiras? Não encontrarão saídas para pontos nevrálgicos aqui em Limeira? Que quando chove, alagam independente do volume da água que venha? Porque a gente tem que fazer a ressalva. Choveu muito hoje pela manhã. O volume d'água foi muito grande. Foi possivelmente próximo ao que choveria o mês todo. Mas isso acontece ou não acontece, Ivan? Ô Caio, Limeira perdeu o bonde da história. Limeira vem perdendo, aliás, o bonde da história faz tempo. E claro, esse problema da Ponte Preta, vamos na raiz do problema. O problema da Ponte Preta Nós temos imagens essa linha férrea. É essa linha férrea que corta a cidade no meio. Rio Claro aproveitou o bonde da história não faz muito tempo e retirou boa parte daquela linha férrea lá do centro da cidade para dar uma outra característica urbana para aquela região da cidade. O Edmar Souza disse que faz 40 anos que mora por ali e ninguém resolveu o problema. Onde ninguém vai resolver. E ninguém vai resolver. Pois é, mas tinha uma passagem só e o Silvio Félix fez a passagem lateral. Hoje há duas passagens. Tinha um buraco. O Silvio Félix falou, vou resolver o problema da Ponte Preta. Ele fez outro buraco do lado e não resolveu coisa nenhuma. O que o Silvio Félix resolveu? Fala pra mim. Você acha que ele resolveu alguma coisa? Cadê? O Tiago tá aí? O que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo dizer é que aí, alguém que consegue, se um prefeito conseguiu abrir uma segunda passagem, não é possível que um outro prefeito não vá conseguir ali carro sendo... Não, pera um pouquinho. Essa é uma imagem antiga da Ponte Preta. Essa aí que eu queria. Porque o Tiago colocou na Voz do Povo hoje, ele colocou essa imagem. Essa é a imagem da Ponte Preta antes do Silvio Félix. Sim. Tinha um buraco só. Certo? Aí veio o Silvio Félix e falou assim, eu vou resolver o problema da Ponte Preta. Ele abriu outro buraco do lado. E o que ele resolveu, Caio? Não, ele melhorou o trânsito. Ele melhorou a fluidez do trânsito. É evidente que melhorou, Ivan. A obra melhorou. Maravilha. Não, Ivan, você tem que dividir em duas partes. A obra melhorou o trânsito que afunilava ali. Aliás, por isso que o Silvio Félix ganha voto até hoje. Qualquer bobagem que ele faz, a turma acha bonito. Não, senhor. Não, senhor. Assim. Não adianta. Discutir com radical de esquerda é complicado. O radical de esquerda, ele vai... Pronto. Ele
ele lança Tá bom, a sua Silvio opinião. Félix, tá bom, ele, Silvio não, Félix. não me confunda. Tá bom, Silvio Não Félix. me confunda. Tá bom, então não me confunda. então não me confunda também. Não me confunda. Então não me confunda. Não me Porque confunda. tem que ver o buraco não da me Ponte Preta confunda. com não me de confunda. esquerda, militante o de que eu esquerda. tô querendo dizer e o senhor não É. está deixando que eu complete. Vá votar no Silvio Félix. Não então. voto. Não Vai votar voto nele. no Silvio Félix. Não voto no Silvio Vota Félix. nele. Quando ele sair Não candidato, faço- agora você vai lá e vota não nele. voto no Silvio Félix. Vota no Silvio ele não Félix. pode sair candidato, ele está inelegível. Não voto no Silvio Félix, não apoio o Silvio Félix, não faço defesas públicas do Silvio Félix. Uso o exemplo do Silvio Félix para dizer o seguinte: havia uma passagem só. Quando você faz uma segunda passagem, você melhora a fluidez do trânsito. Caio. Você melhora a fluidez do trânsito. Ele fez isso uma você não segunda pode, passagem. Isso você não pode discutir. Ele fez uma segunda passagem de uma zona de inundação. Agora, em vez de inundar um buraco, inunda O dois. senhor vai deixar, Você acha que tá bom? O senhor vai deixar Se você eu acha terminar? que tá bom, tá bom. O senhor vai deixar... Não, eu não acho que tá bom. O senhor vai deixar eu terminar o raciocínio? Claro, fique à vontade. Eu tô querendo dizer com isso, e não é nenhuma defesa ao Silvio Félix, que se há quem não defenda o Silvio Félix na imprensa, somos nós da Educadora. Aliás, nós fomos a voz que pediu a cassação do Silvio Félix. A única emissora que esteve lá transmitindo ao vivo as sessões de cassação do Silvio Félix foi a Educadora. Não havia outras emissoras de rádio lá. Não havia. Não havia. Não é? Nós não nos acovardamos em momento algum. Nós sempre defendemos o interesse coletivo. E a história nos é favorável. A história é o nosso advogado. O que eu quero dizer é que com vontade política, e o senhor não me deixa terminar o raciocínio, foi possível abrir uma segunda passagem. Com criatividade, eu não sei, né, num momento melhor da economia, foi possível ele abrir... Criar duas inundações em vez de uma só, criar duas. Tudo bem. Mas ele conseguiu abrir uma segunda passagem no local. Tá bom. Ele conseguiu abrir uma segunda passagem no local. Ah, mas na época a economia estava bombando. Então ele tinha mais dinheiro em caixa. Sim, a economia estava bombando e ele tinha mais dinheiro em caixa. Ah, mas na época o local ficou interditado por muito tempo e atrapalhou demais o trânsito. Sim, na época o local ficou interditado por muito tempo e atrapalhou demais o trânsito. Mas foi aberta uma segunda passagem. Afinal de contas, nós já estávamos no ano 2000 e aquela primeira passagem... Nos anos 2000, e aquela primeira passagem era provavelmente da década de 30, de 40, ela tinha de ser aumentada. Aquele vão tinha de ser aumentado, como foi? Ponto final, parágrafo na outra linha. E a questão das inundações? A questão das inundações ninguém resolveu. Ninguém pôs o dedo na ferida. Nem o Silvio Félix, nem nenhum outro. E aí o senhor tem razão. Antes alagava num trecho mais estreito e hoje alaga um trecho mais largo. E ninguém faz absolutamente nada com relação a isso. E nem fará. E nem fará. E nem fará porque Limeira perdeu o bonde da história. Eu estava falando aqui, quando fui interrompido por Vossa Senhoria, estava falando aqui que Araraquara resolveu esse problema dos trilhos no centro da cidade, retirou de lá. Americana não, desculpe, Rio Claro. Falei Americana porque o Pedro lá da Americana me falou que está lembrando aqui que caiu um ônibus ontem lá no Riacho, é verdade. Mas Rio Claro resolveu esse problema e Limeira, o bonde da história passou, meu amigo. Tá aí, ó, problema da Ponte Preta. Ali tinha que se fazer um viaduto, né? Ou uma ponte, ali, já que seria sobre um córrego, mas um viaduto que encobrisse a via. O Reginaldo Baltazar está dizendo que dessa... há outros pontos que alagam na cidade. Diz aqui o Reginaldo, Sim. nós citamos. Não é só a Ponte Preta. A Ponte Preta é só... Sim. É simbólica, né? Sim. Não, o problema da Ponte Preta é que é histórico, né? O problema da Ponte Preta é histórico. Esse rebaixamento da ponte, da via ali próximo de um córrego, né? Isso ali virou uma piscina. Ela virou uma piscina. Choveu, virou uma piscina. Ali é histórico. É desde 1876, desde que a linha férrea passou por ali. Tá bem. Agora, nós temos um prefeito que é engenheiro, Ivan. Eu tive um problema físico. Onde eu fui? Na clínica Clifol, do Dr. César Cortes, que é médico, que é ortopedista. Porque eu tive um problema ortopédico. E vou tratar com ele. Sim.
como quase 100 mil pessoas já fizeram ao Agora, longo da história da clínica do Dr. César. Não é possível que um engenheiro... Deixa eu perguntar para aliás, o prefeito, engenheiro e ex-professor, professor de exatas também. Não é possível que um engenheiro não saiba ou não tenha na sua equipe alguém que saiba como resolver essa questão. Eu não sou engenheiro. Como resolver essa questão? Mas Limeira não é a única cidade do Brasil que tem esse problema. Eu citei aqui duas do nosso interior, aqui pertinho da gente, Rio Claro e Araraquara. Mas há tantas e tantas outras cidades. Bauru. Nossa, Bauru, então, nem se fale com aquele entroncamento ferroviário que tem em Bauru. Há inúmeras cidades no Brasil que têm esse problema. E elas resolveram como? Com pontes, com viadutos, sobre a linha férrea. Basta você buscar uma autorização, né? Para erguer um viaduto sobre a linha férrea e pronto, acabou o problema. Eu não sei como esse problema... Como é que o Mário Botion vai fazer isso? Eu não sei como o problema pode ser resolvido porque eu não sou engenheiro, Ivan, o prefeito que é. Aliás, eu não sou prefeito, ele que é o prefeito. Aí você vai me dizer, mas não tem dinheiro para resolver aquela obra. Muito bem, não tem dinheiro, senhor prefeito. Antes de fazer um viaduto que pode consumir 50 milhões de reais da prefeitura, né, dinheiro do povo, acho mais prudente, mais pertinente resolver os problemas dos alagamentos em Limeira. Porque Limeira, Ivan, Limeira é grande, uma cidade grande da região, mas Limeira não é tão grande quanto Bauru, não é tão grande quanto Campinas, não é tão grande quanto São Paulo. É uma cidade que, até por ser menor, tem menos problemas. Agora, quem resolve isso? A autoridade resolve isso. A autoridade o Paulo Gachê está dizendo aqui, Caio e Ivan, rotatória do Tigrinho. Pois é. Qual é a prioridade? Governar é eleger prioridades também, não é? Sim. Também é, não é? Sim. Muito bem. Qual é a prioridade para Limeira? A prioridade para Limeira é uma rotatória no Tigrinho, uma rotatória, não, desculpe, um viaduto na Lauro Correia. Ou um viaduto em cima dessa linha férrea aí? Qual é a prioridade para Limeira? Aí não importa se o prefeito é engenheiro, é delegado, é médico, é jornalista, é metalúrgico, seja lá o que for o prefeito. Aí pouco importa o que ele seja. O que ele tem que fazer é definir qual é a prioridade, entender qual é a prioridade para Limeira. É essa daí ou é o viaduto sobre a rotatória do Tigrinho? Qual seria hoje? Que prioridade você elegeria? Ivan, eu não tenho números. Eu acho que são dois pontos que têm de ser observados, porque há um trânsito intenso naquela região da rotatória da Lauro Correia. O viaduto me parece ser necessário. Eu não passo por lá em horários de pico, mas muita gente passa e alega que realmente é praticamente intransitável. Você mora no Parque das Nações, por exemplo, você faz aquele caminho com frequência. Então, me parece ser prioridade, me parece ser um ponto que mereça a atenção do prefeito. Aliás, já deveria merecer a atenção do prefeito há bastante tempo. O próprio Paulo Radich falou desse viaduto. Essa história do viaduto não é uma história recente. A história do viaduto é uma história que vem do governo do Paulo Radich, do governo do Silvio Félix, né? Os políticos que passaram pela prefeitura falavam da necessidade de um viaduto. Agora, você fazer a pergunta para quem não tem números, eu não tenho números, se é mais importante resolver o problema da Ponte Preta ou se é mais importante resolver o problema da Lauro Correia, eu acho que ambos os pontos são questões delicadas e que devem ser resolvidas. No olhômetro, Ivan Schutzer, minha gente, eu tenho a impressão que é mais barata a solução do viaduto da Ponte Preta, não é? Um pequeno viaduto por onde passa um trem. Por cima dela passa um trem. Me parece uma solução, eu não sei, não sou engenheiro, não sou técnico, uma solução mais barata para o município. Eu acho que resolver o problema do alagamento na Ponte Preta não vai custar os 50 milhões de reais que vão custar um viaduto com passeio público, com sei lá quantas faixas. Quantas alças de acesso você vai precisar para esse viaduto? No mínimo 4 alças. E a altura que você vai ter que levar isso daí para você passar por cima da linha de trem? Não, você está sugerindo um viaduto. Eu não sei se a solução é um viaduto. Ué, que outra solução eu não tem? Sei, a linha de trem você não vai tirar daí. A linha de trem você não vai tirar daí. Você não vai deslocar a linha do trem. A linha de trem você não vai tirar daí. A questão é de escoamento d'água. E a questão do escoamento d'água tem de ser discutida por profissionais. E eu não me sinto capaz de discutir
porque eu não sou um profissional da engenharia. Eu não sei explicar. Bom, enfim. Eu não sei explicar. Enfim, você perguntou quem que vai resolver? Ninguém. Vai ficar Mas aí. a sua resposta, infelizmente, é muito vaga Vai e não ficar é a aí. resposta que os cidadãos querem. Porque nós não podemos... Não, vaga nós não. não podemos, Ivan. É uma resposta definitiva. Ninguém vai resolver isso aí. Nós não podemos, Ivan, de maneira alguma, isentar o governante de responsabilidade. Esse problema é dele, esse problema não é nosso. Ele pediu votos para isso. Ele foi votado para isso. Para resolver problemas. Quando você tem um problema jurídico, você procura um advogado. Quando você tem um problema médico, você procura um médico. Quando solta a sola do seu sapato, você vai no sapateiro. Quando você tem um problema de engenharia, você procura um engenheiro. Esse problema não é meu, apesar de ser um problema de todos nós. Esse problema da Ponte Preta não é mais grave que o problema do viaduto da Lauro Correia ou da rotatória da Lauro Correia. São problemas igualmente graves, principalmente para as pessoas que moram nas cercanias. Quem vai decidir como e o que vai fazer é o prefeito, não sou eu. Agora, você dizer que vai ficar do jeito que está, dá um desânimo, hein, meu amigo? Não, Dá um desânimo, hein? mas é óbvio. Que conclusão que você chega? Olha, e não tem só esse ponto. Ali para frente tem um viaduto sobre a linha férrea. Ali foi fácil resolver. Um viaduto que não exigiu muita engenharia e nem muito recurso financeiro. Ali para frente tem um viaduto sobre a linha férrea. O problema é nesse ponto aí. E há um outro ponto igual a esse, me foge o nome. Ali onde era a antiga garagem da prefeitura. Antiga garagem da prefeitura ali. Pedi para o Japão nos ajudar, o Japão está aqui perto. É aquela ponte da Vila Glória que você está se referindo, não é? Atrás da prefeitura. Antiga garagem da prefeitura. Isso. Aqueles galpões que foram dados à prefeitura em compensação pela construção do viaduto Francisco da Andréia, que foram usados pela Máquinas da Andréia durante um período e que serviram até para uma facil. Uma facil aconteceu lá. Em 1900... Aconteceu. Em 1998, teve uma facil naquele local. Como é que chama aquela área lá? Que fica em frente à antiga garagem da prefeitura. Ali é Vila Glória. Vila Glória? É Vila Glória ou é Jardim Então, Glória? ali tem Vila Glória. Vila Glória. Ali tem uma passagem igual a essa. Na verdade tem duas, né? Tem uma em frente à CPQL, que é a antiga Citropequina. Tá na Isso, CPQelco também, exatamente. olha aí, mais uma. São duas Mais passagens que alagam. Mais uma. É por onde passa a linha do trem. Então. Vou resolver o problema da Ponte Preta. E lá, na Vila Glória? E lá na CPQel? Você entendeu? É aí que tá. Por isso que eu falo que o Limeira perdeu o bonde da história. Perdeu, amigo. Infelizmente. Algumas cidades resolveram isso. Araraquara resolveu, Rio Claro também deu uma resolvida. Limeira deixou passar. Tá bom, mas eu prefiro acreditar que se Araraquara resolveu, Limeira também pode resolver. Se Bauru resolveu, Araraquara resolveu Limeira numa também época pode em que resolver. a economia estava bombando. Ivan, se eu tenho um problema jurídico, eu vou a um advogado. Se eu tenho um problema médico, eu vou no médico. Eu tive um problema ortopédico, eu fui do Dr. César Cortez agora pela manhã. Se eu tenho um problema nos dentes, eu vou no Dr. Vinícius Bigoto, que é dentista. Se o meu cabelo está comprido, eu vou cortar o meu cabelo. Eu vou num barbeiro, eu vou num cabeleireiro. Se a cidade tem problemas, quem resolve, Ivan? O prefeito. O Silvio resolveu, olha lá. O Silvio resolveu. Você pode fazer ironia à vontade. Eu não disse que o Silvio resolveu o problema. Eu disse que o Silvio conseguiu abrir uma passagem ao lado. E isso dá maior fluidez ao trânsito. O Silvio aumentou a área de inundação, olha lá. Eu pensei Foi essa a solução que ele deu. Eu pensei apenas que você estivesse preso aos anos 60. Me parece que você está preso também aos anos 1800. Porque você é contra, então, a abertura da passagem lateral. Para você ficava uma passagem só, isso? Não. Com a frota de veículos crescendo, como cresceu, com a cidade crescendo, a população crescendo, aí o prefeito faz uma passagem do lado, você é contra essa passagem, é isso? Não se trata de ser a favor ou contra. A discussão aqui não é ser a favor ou contra. A discussão aqui é você encontrar um prefeito que um dia vem para a população de Limeira e diz assim, eu vou resolver o problema da Ponte Preta. E ele foi lá abrir um buraco do lado. Então agora, como você disse, agora é mais fácil de passar veículos lá. Passa uma mão do lado de cá, outra mão do lado de lá e as duas inundam.
Tá bem, mas você, E as duas inundam. você Então- discorda da necessidade da abertura de uma segunda passagem. Não. Volta a foto Não, antiga, não, volta a foto não. antiga, por Eu favor. discordo de um o Ivan, prefeito. O Ivan era adepto, É. da teoria de que uma passagem só estava boa É. para o trânsito em Limeira. Sim. Limeira é uma cidade que tem uma frota de veículos gigantesca. Não é? Toda família tem um automóvel, ou quase toda família tem um automóvel na garagem. Você acha que essa passagem da Rua Pedro Elias para a Avenida Campinas, com o anel viário passando, com um fluxo de veículos que há, indo para todos os bairros das cercanias nos horários de pico, outros bairros que surgiram depois, não é? Passando o viaduto Paulo Natal, outros bairros que surgiram... Dali um pouco começa a via Jurandir Paixão, a via que liga o bairro do Tatu, liga o Horto. Você acha que uma obra viária... Você acha que uma obra viária, abrir uma passagem ao lado, não foi uma boa coisa, Você é está isso? dizendo que esse isso. ponto da região aí, da cidade, é importante. É isso que você está querendo dizer Eu estou para mim? querendo dizer que é importante, como todos Para são. mim, você está querendo Como dizer todos são. que este ponto da cidade é um ponto importante da cidade, que tem lá um estrangulamento, que é crucial, que é ruim para a cidade de Limeira. É isso que você está dizendo? Então a solução não é abrir um buraco do lado, Caio Bortolá. Bom, a solução é muito maior O que José isso, Caio Antônio Bortolá. Coliaço, É isso que eu estou dizendo. O José Antônio Coliaço, eu gostei da solução que o José Antônio dá. Simples, é só evitar essa passagem. Tem 2 viadutos, um de cada lado. É só utilizar o viaduto da Cavinato e o viaduto do Glória. Afinal, não chove todo dia e quando chove é melhor evitar. Tá bom, é uma observação né, inteligente dele. É uma né? alternativa. É uma alternativa. É uma alternativa. Agora, o que eu falei, eleger prioridade. Esse ponto é importante, estou perguntando. Esse ponto é importante. Claro que É fundamental que haja uma passagem de veículos aí nessa região da cidade? É fundamental. Eu imagino que sim, há muitos veículos, qualquer passagem é importante. Então tem que se buscar uma solução que não seja abrir um buraco do lado. Vamos voltar às imagens, por favor, de hoje, né, com as duas Essa passagens. solução que o Silvio adotou pode ser melhor para a fluidez do tráfego quando não inunda. Mas continua inundando, e numa área maior ainda. É isso que eu estou dizendo. Não inunda isso todo não é dia. solução. Mas não inunda Isso todo não é dia, solução. Ivan. Não inunda todo Tá dia bom, e mas todo dia passa carro. Tá, mas Né? todo dia precisa passar carro lá. Todo dia precisa. E quando chove não pode passar. É simples assim. E sobre a sugestão aqui do José Antônio, sobre a sugestão que ele faz, realmente você pode usar um caminho alternativo, mas nunca se sabe a pressa do condutor, nunca se sabe a necessidade. Pode ser que você tenha alguém precisando ir a um hospital, uma consulta médica, ou que você esteja atrasado por alguma razão, né? E aí você vai pelo caminho mais curto. Não vamos também crucificar quem usa esse caminho. Quem tem essa opção de caminho por entender que é mais rápido, que é um caminho mais curto. Não dá para crucificar. Esse caminho Né? deve ser importante. Numa cidade em que a malha viária é tão antiga, as avenidas são tão estreitas. A gente fala da Avenida Campinas e a Avenida Campinas é estreita, é apertada, tem estacionamento dos dois lados. Todas as a gente avenidas de Limeira fala são assim. da Avenida Laranjeiras, é estreita, Todas. é apertada, tem estacionamento dos dois lados. Então a avenida é Ana Carolina, né? Para fazer um comparativo, a avenida não é a Laranjeiras, que é apertada, que tem estacionamento dos dois lados. Por quê? Porque isso foi concebido há muito tempo e foi mal concebido, né? Quando o carro foi inventado, Ivan, os americanos respondiam em pesquisa que o desejo deles era cavalos mais rápidos. Queriam os americanos cavalos mais rápidos. Olha. Carruagens, tanto é que se fala, né, que a passagem é o leito carroçável, não é isso? Se você for entrar nessa discussão Porque eram aí, carruagens, eram se você for entrar puxadas nessa por discussão, animais. Se você for entrar nessa discussão... E hoje passam... hoje não, há do que muito é tempo passam moderno, carros. do que é moderno, que é antigo, você gosta de pegar no meu pé, porque eu vou buscar esses exemplos do passado. E você é moderno, né, Caio Bortolã? Você é um cara que está no século XXII, nem no século XXI você está. Você é um cara E você moderno. no século XVIII. Você é super moderno. Você é o famoso Jetson, né? Os Jetsons já são velhos, Ivan. Os Jetsons no futuro. são dos anos 60. Mas eles estão no Onde futuro. você mora, Ivan? Eles estão no futuro. Você também está lá. Você sabe quem que esses carros que foram tragados pelas águas aí? Você sabe quem são as pessoas? A mulher é um casal. A mulher e o marido. Cada um
no seu carro. Eu não sei o que eles estavam fazendo, se um foi buscar o outro foi buscar o carro do um, outro foi buscar o carro do outro, mas enfim, uma mulher num carro e o marido no outro carro. Os dois foram tragados pelas águas. É um sinal dos tempos, é um sinal dos nossos tempos, dos tempos que nós vivemos. O Flávio Gachê sugerindo que seja feita uma galeria que drene essa água. Acho que pode ser uma solução. Eu, sinceramente, não sei se é a solução. Hoje é assim, as cidades nossas foram tomadas pelos carros, pelo transporte individual. E uma cidade como Limeira, uma cidade do século XIX, que essa passagem do trem aí é do século XIX, uma cidade como Limeira, planejada para o século XIX, no século XXI, não vai dar certo com isso, com o transporte individual sendo privilegiado. Não, porque nos países desenvolvidos as pessoas usam transporte coletivo. Sim. Então, nos países desenvolvidos... Nós não somos um país desenvolvido. Nos países desenvolvidos, rico anda de ônibus, metrô e trem. Entendeu, cara pálida? Na Europa e nos Estados Unidos, os ricos e os milionários e os bem de vida andam de metrô, de trem e de ônibus. Agora, nós estamos falando de Limeira, que logo completa um ano da intervenção no transporte coletivo. Que os ônibus ainda assim atrasam, que não há abrigos de ônibus, que os ônibus soltam rodas. Ivan, nas últimas 4 semanas o prefeito nos garantiu boas pautas em todas elas. Ônibus soltando a roda, idoso sendo transportado na caçamba de caminhonete. Aliás, o Mário Botion... O fracasso do carnaval e agora a inundação. Não foi o Mário Botion, o candidato que disse que nós íamos ter aqui em Limeira uma espécie de revolução. Como é que é? No transporte coletivo. O monotrilho? Como é no monotrilho? Não, foi o Júlio César. Nós teríamos que é o vice-prefeito do Mário Botion. O aerotrem. Como é que é? Ele disse aqui... usar essa linha aí, Ferrer, não era isso? Um trem, tem uma espécie de trem de subúrbio aqui na cidade de Limeira. Uma ideia de Jerico, mas foi uma ideia que ele teve. Mas é uma ideia para resolver esse problema do transporte coletivo aqui da nossa cidade. De usar a rede da ALL para fazer o aerotrem. Uma espécie de aerotrem, ele disse aqui. Ele disse aqui. Um trem urbano. Ele deve se arrepender profundamente de ter falado do aerotrem, porque foi uma bobagem do tamanho do mundo, né? Evidentemente que é um projeto inviável. Se falou na campanha política, o Júlio é do governo de quem? Do Botion. É vice do Botion, não é isso? Então o Júlio falou isso, olha, usar essa linha do trem aí para fazer uma espécie, eu não sei exatamente o que ele estava pensando, mas seria um trem urbano, certo? Não é isso? Um trem urbano que usaria esta linha aí da ALL, que é da antiga rede ferroviária federal, da Companhia Paulista, não sei, usaria essa linha para atravessar a cidade com um trem urbano, transportando o limeirense de lá para cá. Bom, o Reinaldo diz que na rotatória do Tigrinho, todo mundo conhece assim, a semaforização, é um termo um pouco complicado, melhorou a fluidez do trânsito. Eu não sei avaliar se melhorou. Melhorou, ficou mais fácil. A Tiane faz uma brincadeira, começou a chover, sai de canoa. O Cleiton... o Cleiton faz uma outra colocação aqui. Tem uma criança precisando de ajuda. O Cleiton, mande pelo WhatsApp da educadora as informações dessa criança, 992225124. A Bruce diz que é só fazer uma pontinha que dá direto na Pedro Elias. É uma pontinha que vai custar alguns milhões de reais. E o Flávio, finalmente, confirma aqui que para quem mora naquela região, essa passagem ajuda muito. Ajuda muito. Quando, evidentemente, não está alagada. Ô, Ivan, me permita introduzir o Japão nesta... Eu acho bom, porque faz tempo que eu já nesta conversa. Coitado do Japão. Com fome já. Coitado do Japão, perdeu o almoço, porque aproveitando a participação do ouvinte no seu programa, Ivan, a respeito do Carnaval de Limeira, vou pedir ao Gustavo para que mude a imagem, para quem nos ouve ver pelo Facebook, pelo YouTube, no aplicativo da Educadora e também no portal educadora.am, que mostre o trio elétrico. Nós publicamos, inclusive, ontem no nosso Facebook, Ivan, e eu não sabia que o trio elétrico havia sido contratado pelo grupo Pagode da Árvore. Pagode da Árvore, Também não sabia, o Ivanildo falou. E eu pedi para que o Japão viesse aqui, para que você falasse para o nosso público do Pagode da Árvore, também dos Amigos do Dito, não é? Que são grupos que fazem seus eventos com grande sucesso, Ivan, com enorme sucesso, e que
não tem nada a ver com o fracasso do carnaval, né, Japão? Você conhece o trabalho desse povo já faz muito tempo e os eventos do Pagode da Árvore e dos Amigos do Dito são eventos lotados e não vazios, como foi o carnaval. Olá, Caio, olá, Ivan e a todos os ouvintes. Bom, é bem isso mesmo. Eu não acredito que tenha sido o Pagode da Árvore que tenha contratado, e sim, acho que a prefeitura deve ter contratado, e numa tentativa de salvar o carnaval, como o Caio disse, os eventos do Pagode da Árvore vêm com uma certa tradição de sucesso. Eles, todo dia 31 de dezembro, nos últimos 10 anos, eles realizam o evento, né? O último pagode do ano com o Pagode da Árvore, nas últimas edições feito ali no Parque Cidade mesmo, né? Talvez a prefeitura, a secretaria... É um evento gratuito, né? As Evento pessoas gratuito. vão e não pagam Olha, nada. quando passou o caminhão ali, Japão... Tem uma faixa, né? Tem uma faixa lá em cima, o bloco do Pagode da Árvore. Eu não tinha reparado, agora que eu reparei. Na imagem tem o logo da prefeitura ali, então eu acho que trio elétrico, com certeza... O Ivanildo ligou aqui hoje, ele falou, que ele ouviu a conversa nossa ontem, ele disse o seguinte, olha... Quem contratou foi o Pagode da Árvore da seguinte maneira: pediu dinheiro para a prefeitura falou, não, o dinheiro que tem é esse aí mesmo, não tem mais, é esse aí, pronto, acabou. Então ela pegou uma parte daquele dinheiro da prefeitura, uma parte do dinheiro deles, que eles levantaram, e aí contrataram o trio elétrico, isso segundo o Ivanildo falou aqui. Então, foi desse jeito. Fizeram um racha, não é? Os Teve integrantes do Pagode da Árvore deram algum dinheiro, a prefeitura complementou esse valor. Na verdade, é um grupo de amigos que formam o Pagode da Árvore, são 6 ou 7, eu estive no último evento, no dia 31 de dezembro, com eles trouxeram um vocalista do Arte Popular, o Márcio Arte, foi um grande sucesso, sem cobrança de ingresso, né? Isso então é um pessoal... Iniciativa deles. Eles já fazem isso há mais de 10 anos. Então eles têm, lógico, tem alguns apoiadores, patrocinadores, eles levantam alguma ajuda financeira para a realização dos eventos. Mas o dinheiro é para manutenção, né? Tanto do grupo Pagode do Dito, quanto Amigos do Dito, quanto o Pagode da Árvore. Inclusive do Amigos do Dito participa o ex-vereador Ronei, né? É um dos integrantes dos Amigos do Dito, mas não são entidades, não são filantrópicas, imagino, são iniciativas populares. Mas são iniciativas populares sem fins lucrativos, né? Ninguém vive disso. O Amigos do Dito usa a ABB. Alguns eventos do Amigos do Dito são feitos lá no clube da ABB. Que é dos funcionários do Banco do Brasil, né? Isso. E... inclusive um dos integrantes do Pagode da Árvore me ligou pedindo informação sobre trio elétrico. Então eles já estavam com essa ideia. Deve ter rolado um pedido da Secretaria de Cultura para que formasse esse bloco, né? Porque o carnaval sem os blocos não tem sucesso. Mas bloco e a alegação, Japão, e Ivan, interessante do Ivanildo, né, Ivan? Ivanildo. Ele disse o seguinte: olha, a prefeitura pediu a participação dos blocos e só isso. E só se apresentaram 2. E aí os blocos se conversaram e chegaram à conclusão de como é que a gente vai desfilar sem som. Porque, Ivan, eu vou pedir para que o Gustavo corte aqui para mim. Saudoso Marcelo Rezende diria: corta para mim. Eu estou segurando uma folha de papel. Essa folha de papel é um e-mail mandado pela prefeitura, assinado pela jornalista Kelly Camargo. Kelly Patrícia Rocha Camargo. Boa jornalista, professora, inclusive, de jornalismo no ISCA Faculdades. A Kelly mandou as informações sobre os gastos que a prefeitura havia feito, ou que a prefeitura fez no carnaval desse ano em Limeira. Ivan, as informações que nós havíamos recebido a questão de 20 dias são as mesmas que foram passadas agora. Esse pessoal da prefeitura nos trata como palhaços. A Secretaria da Comunicação da prefeitura, e essa prefeitura não age de maneira transparente. Isso é de uma gravidade gigantesca. Falta transparência aos atos do poder público. Falta transparência à prefeitura do senhor Mário Botion. Falta outras coisas também. Falta competência, falta eficiência, mas falta transparência. Isso é grave, porque é dinheiro do povo. Então, nós havíamos pedido a relação dos custos, nos foi enviado um segundo e-mail
Eu não sei se alguém aqui do departamento de jornalismo fez o comparativo ou não deve ter feito. Mas a única informação que eles acrescentaram foi o valor pago dos direitos autorais, do ECAD. Todas as informações que nos foram repassadas quando nós pedimos foram copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Eles passaram o mesmo e-mail para a gente, acrescentando o ECAD de R$ 3.461. Só que o Ivanildo disse que a prefeitura ajudou na contratação do trio elétrico. Não. Não disse? Que recebeu? Não Ou foi... que o bloco recebeu uma verba essa verba... tinha uma verba que era para os blocos. Essa verba aqui. Aí eles pediram, olha, precisamos contratar um trio elétrico e tal. Vocês contratam um trio elétrico? A prefeitura falou, não, o dinheiro é esse daí. Eles se cotizaram, juntaram com o dinheiro da prefeitura, se cotizaram, arrumaram mais uma grana e aí contrataram o trio elétrico, segundo o Ivanildo falou. Quer dizer, a contratação do trio elétrico não foi uma contratação da prefeitura, não foi a prefeitura que pagou. A prefeitura deu uma parte pro bloco. Consta aqui que o Pagode da Árvore recebeu R$3.000 e o Aerobloco recebeu mais R$3.000. Deve ter sido dinheiro para todo mundo igual. Sim, acredito que eles tenham feito isso mesmo, que o Ivanildo relatou. Acho que aí juntaram uma grana aqui, e levantaram com os patrocinadores. Tem uma banda tocando em cima do trio, uma banda de marchinha. E atrás do bloco, aí nessas imagens, veio o Aerobloco, eu acho. Agora, quando eu falei ontem aqui que o secretário da Cultura, o Farid Zaini, é um secretário aburguesado, é isso. Então nós já temos iniciativas. Quantos anos tem esse bloco, o Japão, você falou? Na verdade não é um bloco, né? Na verdade é um grupo. Um grupo que se reúne. O Pagode da Árvore tem com certeza mais de 10 anos. Com esse nome, eles se reúnem para tocar pagode. Para fazer um samba no último dia do ano. Começaram debaixo de uma árvore na região do Parque Nossa Senhora da Dama. Isso, ali do lado da APAI. Então é uma iniciativa popular de mais de 10 anos que a prefeitura ignora. Não toma conhecimento. É isso que eu estou falando. O secretário, quando eu falo que o secretário da Cultura é um secretário aburguesado, ele pega a orquestra sinfônica e fala assim, orquestra sinfônica, você tem que tocar lá dentro do teatro. Nos últimos anos, sabe? Ivan, eu preciso fazer essa correção. Nos últimos anos, a Secretaria de Cultura vem... como eu também eu ajudo eles lá com a locução, a apresentação e tal. Nos últimos anos, a prefeitura vem cedendo espaço do Parque Cidade e também dando apoio com o som, que também é da prefeitura, com o técnico de som. Então, eu acredito que nos últimos 3 anos esse evento é feito com o apoio, pelo menos na parte de sonorização e de espaço, com o apoio da prefeitura. Você se refere ao Pagode da Árvore, né? Sim. Amigos do Dito é outra coisa. Não, aí eu já não tenho conhecimento. Ou seja, há iniciativas populares de manifestação de cultura, né, popular, que não recebem, que recebe apoio da prefeitura assim, daquele jeito, né? Vem cá que eu te dou alguma coisa, te dou umas quirelinhas, né? É assim, né? Então, quer dizer, isso é matar o carnaval. Há apoio, isso é matar o carnaval. Há apoio, é fato que disse o Japão, Ivan, mas não há fomento. Não. Exatamente. Há apoio, mas não há fomento. É um grupo de iniciativa popular, o Pagode da Árvore. Eu não conhecia esse aerobloco, não sei se é um bloco que faz festas, que sai com frequência, ou se é um bloco que foi formado para esse carnaval. Não conheço o aerobloco, mas eu queria fazer esse esclarecimento, por isso pedi a vinda do Japão aqui com relação ao Pagode da Árvore, que é um sucesso, absoluto sucesso, e também com relação ao Amigos do Dito, que não estava nesse carnaval, né? Não, mas eu sugeri aqui, mas que não estava nesse carnaval. Em outros carnavais eles participaram e com uma grande força. Tinha os Amigos do Dito, a Fura, a Bilhão, tinha uma escola de samba, né? Na época, em outros governos. Eu acredito que o Carnaval de Limeira pode sim ser retomado de uma forma mais popular, convidando o Pagode da Árvore, Aeroblocos e enfim, e outros grupos aí.
né? É uma pena, né? Promovendo essas iniciativas, né? São de bairros, iniciativas de bairros, iniciativas populares, grupos que se reúnem para uma cultura popular, né? Que é o pagode, enfim, qualquer outra atividade artística de base popular, de fundo popular. Quer dizer, a prefeitura tem que como você disse, fomentar a cultura. Não é? Essas iniciativas, meu Deus do céu. Senão, porque não adianta chegar. É interessante isso. Chega no dia do carnaval, na véspera do carnaval, a prefeitura solta uma nota aí da Secretaria de Comunicação, uma nota dizendo: olha, se você tiver aí um bloco, viu, de carnaval, vem aqui procurar a gente. Esse é o grande grande complicador do carnaval dar certo, né? A comunicação. Ninguém fica sabendo Nunca vai de dar. nada. Nunca vai dar. Ninguém fica sabendo de nada. Se você tiver um bloco, vem procurar a gente aqui, que a gente tem R$3.000 para dar para o carnaval. Eu entendo que a cultura tenha pouca verba, eu entendo que os recursos sejam parcos, mas, Ivan, essa presença do Japão aqui, nós já estouramos o horário, era só para enfatizar que os artistas que há em Limeira são muito bons, que os movimentos são muito bons e os seus eventos fazem muito sucesso. Então, absolutamente nada contra nem o Royce do Cavaco, nem Rosa Mística, que recebeu um cachê aqui. A informação passada anteriormente era na casa dos R$3.000, a informação corrigida é de R$5.050, nem o Pagode VIP, que é um grupo muito bom de pagode, nem o Trio Patinhas, que eu não conheço, mas que deve ser bom também, nem Brisa Som, nem o Reminiscências, que é ótimo, nem o Aerobloco, nem o Pagode da Árvore tem nenhuma responsabilidade no fracasso do carnaval. Fracasso do carnaval só tem um responsável, o senhor prefeito. Só tem uma responsável, a dona prefeitura, né? E, evidentemente, debaixo desse guarda-chuva, as secretarias de Cultura e de Comunicação. Então, só pedir ao Japão que viesse aqui para que reforçasse esse conceito que aqui tem, entre os artistas, muita gente lutadora, batalhadora, que trabalha muito, muita gente que vive da música, muita gente que vive da arte, gente boa, gente decente, que nada tem a ver com o fracasso do carnaval, que foi mal planejado, mal executado. E deu na água, Ivan. Como sempre, né? Carnaval vem morrendo há quanto tempo? Carnaval de Limeira. Vem morrendo aos poucos, né? Mas aí a gente deixa morrer? Desse jeito aí vai morrer, pô. Bom, seria melhor, né? Desse jeito vai morrer. Para fazer esse papelão. Os caras estão aí há 10 anos. Era uma alternativa, né? Os caras estão aí há 10 anos fazendo uma atividade cultural, desenvolvendo uma atividade cultural popular, nos bairros, na periferia. Chegam a reunir mais de 20 músicos sem cachê. Então, na véspera do carnaval, você publica uma notinha dizendo assim: se tiver algum bloco aí que quiser participar do carnaval, venha nos procurar. Faz favor, pô. Faz favor. Até amanhã, Ivan. Até amanhã. Obrigado, Japão, pela participação. Obrigado. Boa tarde, Educadora.